Poppers! Que prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje com o Yuri, que vocês já conhecem, e com o João Pedro Prado, um convidado queridíssimo que, graças ao bom Deus, aceitou o nosso convite de estar aqui. Vocês estão vendo aqui o arroba dele, né? Cristão no mundo, é um árduo trabalhador da divulgação espírita nas redes sociais também. Quer se apresentar um pouquinho, João? Pessoal, primeiro, dizer que a gratidão é absolutamente minha. Camila sendo muito gentil, como sempre, uma amiga querida que a vivência na doutrina espírita, especialmente nas redes sociais, no pós-pandemia, trouxe, desmaterializando a comunicação e permitindo que nós reencontrássemos amigos tão queridos. Como a Camila já disse, me chamo João Pedro. Eu sou cristão há muito tempo, desde que nasci, mas conheci a doutrina espírita há relativamente pouco tempo. Fiquei muito impressionado, tendo sido criado na doutrina protestante, quando eu li toda a codificação e principalmente quando comecei a ler as obras psicografadas pelo Chico, eu fiquei realmente muito impressionado. Não imaginava que existia um tesouro assim no mundo. Fiquei muito emocionado e não teve volta. E aí comecei a divulgar no Instagram, no TikTok, no Espiritismo para Cegos, para os irmãos que têm deficiências visuais, e a gente está caminhando assim. Muito legal. E hoje a gente vai falar de um tema pedido por vocês e que muita gente tem curiosidade: astrologia e espiritismo. Será que eles conversam em algum momento ou não? E o João entende bastante desse assunto. É a humildade dele, essa risada. A Camila é muito gentil, gente. A Camila é muito gentil. Vamos ter isso como ponto de partida da conversa. A Camila é sempre muito gentil. E a gente vai conseguir tirar aí algumas dúvidas. Se vocês ficarem depois desse programa com alguma dúvida também, deixem nos comentários, tá bom? E vamos lá para esse bate-papo bem legal. Que legal. Bom, então vamos lá, João. A palavra é com você. Legal. Pessoal, eu acho que quando nós vamos pesquisar sobre a relação entre a astrologia e o espiritismo, uma grande questão que nós precisamos superar para seguir em frente é que o ponto de partida não pode ser que os astros eles determinam, de forma absoluta, o futuro e o caráter dos espíritos que estão reencarnados neste orbe ou em qualquer outro. Então, o nosso ponto de partida aqui para falar sobre isso é que o mapa astral apenas indica o que aquele espírito tem de inclinações no momento do nascimento. Então, essa é a abordagem que nós usamos e é assim que nós olhamos para o mapa astral. Então, quando a gente pensa ali, a pessoa tem a comunicação, o Mercúrio em Áries, uma comunicação mais expansiva, outra tem o Mercúrio em Virgem, uma comunicação menos expansiva, mais contida, mais circunscrita. É esse tipo de inclinação que diz sobre o passado daquele espírito que nós tomamos como ponto de partida. Então, para mim, nesse sentido, o mapa astral ele é mais interessante no que tange as informações do passado do espírito, e não do futuro, especialmente na abordagem determinista, e que eu acho um pouco tosca, para ser honesto, naquele sentido de astrologia de jornal, você é sagitariano, sai de rosa na sexta-feira. Eu não gosto disso, não concordo com esse tipo de abordagem. Mas a gente precisa admitir que certas inclinações elas podem indicar certos caminhos para o futuro. Então, alguém que tem certa vocação, quando a gente olha a configuração do mapa astral, ela pode, deliberadamente, porque o livre-arbítrio é uma realidade que vai ser experimentada por todos nós, que atingimos esse nível de consciência, o livre-arbítrio vai estar ali e a pessoa vai escolher se ela quer seguir por um caminho, por outro, mas ela vai ter essas inclinações. Eu acho que é interessante aqui a gente pensar na epistemologia espírita, e aí a gente tem o livreto, o que é o Espiritismo, que é um livro muito conhecido. E nesse livro, no preâmbulo, Kardec traz informações muito interessantes para a gente e definições conceituais e mais abstratas. E aí ele traz para a gente que o espiritismo é uma ciência de observação. E aqui eu acho que é um primeiro momento que a gente precisa parar e refletir de forma honesta e com o coração aberto se tudo que a gente observou ao longo dos milênios aí sobre a astrologia não merece uma certa atenção, não merece a nossa consideração, porque os fenômenos espíritas eles foram observados, e a partir de então Kardec traz para a gente uma sistematização e um desdobramento filosófico. No preâmbulo também
né, do livro que é o Espiritismo, ele traz para a gente, né, que como ciência prática, o Espiritismo consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos, né? E como filosofia, o espiritismo compreende todas as consequências morais, né, que decorrem de tais relações. Então, é interessante a gente pensar a epistemologia espírita e o modus operandi, né, que Kardec atravessou para trazer para nós esse arcabouço de conhecimento maravilhoso. E ele define também o espiritismo no preâmbulo desse livreto, dizendo que o espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos, bem como, né, de suas relações aí com o mundo corpóreo. Então a gente fica com essa premissa de que é uma ciência de observação e que os fenômenos que estão nesse planeta, né, que são interessantes, reiterados, que dizem muito ao nosso coração, eles merecem, claro, uma observação aí atenta e cautelosa. Acho que, de cara, né, é importante nós enfrentarmos uma questão aqui, para a gente poder seguir em frente, do Livro dos Espíritos, que é usada, né, por aqueles irmãos e irmãs que querem uma separação absoluta entre o espiritismo e a astrologia, né? Aqueles que falam assim, não, se eu sou espírita, eu sou cristão, a gente até vê isso muito em outras escolas cristãs, né? Não, astrologia, escuta muitos nossos irmãos de outras doutrinas, assim, astrologia é coisa do diabo, né, coisa do demônio, eu não me envolvo com esse tipo de coisa, ou misticismo. Então, tem uma questão muito emblemática no Livro dos Espíritos, que é a questão 867, que é muito usada quando o assunto é astrologia. Kardec perguntou aos espíritos superiores, de onde vem a expressão nascer sob uma feliz estrela? E eles respondem, velha superstição, que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra. E, de fato, gente, essa questão ela não tem nenhum problema, porque não há realmente um determinismo de acordo com o céu, de acordo com nada. Nós estamos aqui para progredir como espíritos, né, na senda infinita do progresso, e o progresso, nós sabemos, é a lei de Deus, né, como nós temos, e nós queremos até retomar isso depois, a questão 540 lá do Livro dos Espíritos, né, do átomo ao arcanjo. Então, vamos progredir. Então, essa questão aqui, que combate o determinismo, e aí está falando aqui, né, nascer sob uma feliz estrela, mas poderia ser qualquer tipo de determinismo, claro que isso não existe. E aqui, mais uma vez, nós precisamos entender, né, o nosso ponto de partida lá do início, que o mapa astral, né, a gente entende como esse conjunto de inclinações aí que dizem alguma coisa sobre esse espírito que está reencarnando num dia específico. E aí, a gente precisa pensar, né, sobre esse dia, porque o mapa astral ele é traçado, né, de acordo com a astrologia, no dia que a pessoa nasce, né? Então, a pessoa nasceu, como é que está o céu nesse dia? E isso, nesse ponto da nossa conversa, a gente precisa pensar se o céu, né, aquela forma, aquela moldura de céu, ela poderia ser acaso. E aí, como espíritas, a gente precisa pensar se a gente acredita ou não em acaso. Quando a gente pensa na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, o que é Deus, e os espíritos superiores respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Será que uma inteligência suprema, né, e aí quando a gente olha para essa inteligência, de acordo com a questão 10 do Livro dos Espíritos, a gente sabe que a gente não tem ainda sentidos para entender a natureza íntima dessa inteligência, não temos sentidos para entender a natureza íntima de Deus. Será que essa inteligência deixaria laços soltos ao acaso? É claro que não, né, gente? Então, tudo significa alguma coisa. Na questão 186 do Consolador, há a pergunta, né? O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espírita cristão? A resposta, o acaso, propriamente considerado, não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. Além disso, né, a gente precisa se lembrar das palavras do próprio evangelho, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 7, quando trazem para a gente, né? Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados, né? Então, é óbvio que não existe acaso, que Deus monitora absolutamente todos os aspectos da nossa vida, sendo essa inteligência que a gente ainda não consegue compreender. Então, o dia do nosso nascimento, ele não é ao acaso. E logo, né, nós nascemos num dia muito específico, né, que tem muitos significados, e a fotografia do céu que a astrologia usou, né, aí ao longo dos séculos, ela é só um dos aspectos, né, do que significa o dia do nosso nascimento. E a gente também precisa reconhecer, né, mais uma vez, o evangelho, trazer o evangelho sendo
cristãos, porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, né, quando fala do nascimento de Jesus, traz o seguinte para a gente, né? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, né, nos dias lá do rei Herodes, os magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Então, esses magos, tão significativos para a história do Evangelho, eles reconheceram o nascimento do Cristo, olhando para o céu, olhando para uma estrela. Então, é claro que o céu é importante, né, nesses termos de significar alguma coisa em relação ao que nós somos enquanto espíritos. E aí, né, como nós falamos da questão 867 do Livro dos Espíritos, né, a interpretação errada que as pessoas tiram dela, é importante também nós falarmos da questão 140 do Consolador. Até conversando com a Camila e com o Yuri aqui, né, mais cedo, a gente chegou, né, comentou sobre essa questão, tocou nesse assunto, e essa questão também tem uma interpretação errônea, mas aí eu acho que a interpretação ela tá errada mais nos termos de admissão da doutrina espírita. Vamos pensar essa questão. Na pergunta 140, os astros influenciam igualmente na vida do homem? E aí, a resposta começa assim. As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. Não é essa parte que usam para refutar, né, a astrologia. Mas aí as pessoas vêm com a segunda parte, está assim: o campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Né? Aí continua a questão. Mas a grande questão aqui, né, para aqueles que vão contra a astrologia, que querem separar absolutamente as coisas, é que elas dizem, né, que o Emmanuel estaria dizendo, né, sobre a posição dos astros influenciarem apenas o aspecto biológico, né, por citar a palavra célula e homem físico. Mas, gente, isso é impossível. Essa separação absoluta entre espírito e matéria, ela é absolutamente uma falta de conhecimento da doutrina espírita. Quero retomar aqui a gente estuda todas as quintas os livros de André Luiz, e tem algumas frases que me chamam muito a atenção, eu até prego nas minhas paredes, assim, que trazem aí pra gente nesses livros. No livro Libertação, tem um ministro que começa ali no capítulo 1 com uma palestra chamado Flacos, e ele fala pra gente assim: do hidrogênio, as mais complexas, as maiores complexidades atômicas, o espírito é a alavanca diretora do progresso. Olha isso, gente, do hidrogênio, a menor ali, né, possibilidade que a gente conhece aqui nesse planeta. A gente também tem uma fala do Clarencio, aí no livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro sucessivo, né, na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Clarencio fala assim: toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. E aí, né, a gente tem ainda o seguinte: o complexo celular do homem físico, de forma alguma, está dissociado do espírito que anima tal complexo, né? Pelo contrário. E aí a gente também tem no livro, agora eu não tenho certeza se o livro é o Obreiros, mas eu acho que é o Obreiros. No livro Obreiros da Vida Eterna, a gente tem, né, uma afirmação muito interessante de uma suposta conversa que eles tiveram no plano espiritual, quando eles nos dizem que nem nas esferas em que eles se encontram, eles, os espíritos mais sábios, no mundo maior, sim, acabei de lembrar, é no livro No Mundo Maior, eles falam pra gente que o espírito mais sábio, né, naquela esfera em que eles se encontravam ali, não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Então não dá para dizer, né, que essa afirmação de Emmanuel, ela não diz sobre o nosso espírito, mas apenas sobre o nosso corpo físico, porque falar com essa separação absoluta é impossível, né, de acordo com o que a gente tem aí na bibliografia espírita. E também no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, a gente tem, né, porque aí falam muito da palavra célula e homem físico, né, para refutar a astrologia, mas aí a gente tem, né, no livro
Evolução em Dois Mundos, uma afirmação muito interessante sobre a célula, quando trazem para a gente que a célula é um princípio inteligente rudimentar, né? E aí eles trazem assim, com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar. Princípio inteligente, gente. O que o Livro dos Espíritos traz para a gente lá na questão 23? O que é o espírito? Não é o princípio inteligente do universo? E aí ele continua, a serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. É assim, né, que se define a célula. E aí, a gente ainda tem aí que refletir, né, como espíritas, a questão, como nós estamos lá atrás, 540 do Livro dos Espíritos, né, que deixa claro para a gente que a nossa proposta aqui é irrefutavelmente a evolução, nós vamos evoluir. E essa questão é muito emblemática porque traz para a gente, categoricamente, do átomo ao arcanjo. Então, óbvio que não há determinismo, é óbvio que você nascer com signo de Áries, com ascendente alguma coisa, não vai determinar de forma estanque a sua caminhada nesse mundo, não vai. Né? E como espíritas, a gente precisa combater, sim, essa espécie de afirmação. Mas também tirar a astrologia absolutamente, né, do nosso campo de observações, porque ela estaria aí num lugar do misticismo absoluto, a gente fechar o olho para uma realidade vivida por muitas pessoas, né, uma epistemologia que ajuda muitas pessoas, que traz interpretações importantes da vida, né, para muitos irmãos e irmãs, e o espiritismo nasceu de observação de fatos, né, como a gente disse lá no início. Então não dá para a gente fechar os nossos olhos para questões que são realmente caras aí na história da humanidade. Vocês querem falar alguma coisa? Deixa o Yuri falar primeiro. Bom, muito boa essa explicação, João. Assim, você trouxe boas reflexões, porque é bem isso, né? O que o espiritismo tem essa intenção de a gente sempre estar investigando e analisando, né? Por ser uma ciência, filosofia, religião, ela sempre está aberta, assim, né? Escutando as questões e vendo um propósito maior que tem cada um dos pontos. O cuidado que a gente tem que ter realmente é não em exagerar, né? Não em definir, em moldar que tal pessoa, igual na astrologia, né? Em tal pessoa vai ser desse jeito, né? Tipo, a pessoa vai ser desse jeito conforme o mapa astral, né? Eu acho que, igual você bem falou, tem uma influência, assim. Há uma certa influência em alguns aspectos, assim, igual você falou no corpo físico, né? Que tem ligação com o espírito. Então, todo o planejamento encarnatório, né? Todo é avaliado como vai ser o corpo físico, né? E, com certeza, a espiritualidade superior utiliza de todos os instrumentos, né? Dos astros, do magnetismo, de tudo que é possível para que na hora da encarnação, aquele corpo físico, que vai ser um instrumento daquele espírito, seja feito com o seu propósito. E, então, isso que é interessante. A gente aqui, como, né, espíritas, e também estamos sempre estudando, né, e estamos abertos também sempre a ter umas novas reflexões, assim, em ampliar, né, nosso conhecimento. A gente tem que utilizar todo o que o espiritismo nos traz, né, no Kardec, todas as literaturas positivas, como também o conhecimento que temos aí sobre astrologia e outras ciências, né, e outros estudos. E até tem um trecho que eu gostaria até de contribuir também, João e Camilo, que vem da Gênese. Talvez você tenha ouvido falar, viu, João? Porque é tanta coisa que vem assim, né, sobre esse assunto, que é muito interessante, né? É sempre bom de conversar. E aí, no trecho da Gênese, ele fala sobre a questão das constelações, das estrelas, né? Que como as pessoas olham as constelações e muitas vezes, né, vê o formato da constelação, né? Ah, não, ali é o leão, ali, né? Tipo, define os astros das constelações conforme a simbologia ali, né? E aí ele, assim, como já foi abordado, né? O espiritismo em Allan Kardec, ele tem uma ideia um pouco mais assim de avaliar essa questão da constelação das estrelas com uma visão mais da ciência, né? Ele fala, olha, esses grupos que tomaram o nome de constelações, mais não são do que agregados aparentes, causados pela distância. Suas figuras não passam de efeitos de perspectiva. Na realidade, porém, tais agrupamentos eles não existem. Se nos pudéssemos transportar para a reunião de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia a novos grupos se nos desenhariam à vista, né? E aí ele conclui assim, falando que a crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem.
E aí ele vem com uma citaçãozinha aqui que vamos sempre com calma, né? Que ele fala assim: se a que se chama leão fosse dado o nome de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. Essas são palavras do Allan Kardec no livro da Gênese. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é bem isso. A gente tem que tomar realmente muito cuidado quando a gente fala leão, fala lá o Sagitário, Libra, e define a pessoa, e define que aquele espírito vai ser daquele jeito. Não é isso, né? Tem uma certa influência, sim, que nós estamos falando aqui, né? Que os astros influenciam, mas nunca vai ser na personalidade absoluta daquele espírito, porque é um espírito milenar, né? Que tem tantas vidas e que está ali num processo de transformação, de evolução, e não vai ser lógico a posição dos astros que vai definir em absoluto aquilo, mas a gente concorda que realmente que a astrologia ela tem influências, né? No corpo e até na vivência do espírito aqui na encarnação dele, né? É perfeito, é isso mesmo, porque a grande questão, e aí, né, quando a gente fala de astrologia dessa forma, a gente acaba se dissociando, né, de muitos astrólogos que defendem de outra forma, e aí cada um tem o direito, né, nós aqui acreditamos em outra coisa, e defendemos uma outra perspectiva, alinhando as experiências pelas quais nós passamos na vida. Mas é exatamente isso, não é a forma do céu naquele dia, né, que vai determinar o futuro da pessoa, gente. Simplesmente a pessoa nasceu, né, com um espírito aí que tem uma caminhada muito longa, né, e o que ela é, né, dentro das possibilidades infinitas dentro da inteligência divina, calha, né, de ser, né, marcado o nascimento naquele dia. Como a gente sabe, e isso é muito interessante para a gente trazer, o livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro muito interessante do Chico, ele fala para a gente, psicografado pelo Chico, né, editado por André Luiz, ele traz para a gente esse livro que, por exemplo, quando um médico vai encarnar, a programação da espiritualidade é uma. Quando uma pessoa que não tem uma função dessa forma, a programação é outra. E eles falam até pra gente quando, e isso é clarinho explicando, ele explica pra gente quando um médico, por exemplo, vai encarnar, ele tem uma programação e um auxílio da espiritualidade para ter o sistema nervoso alterado para ele não ser tão emotivo. Então, gente, nada, absolutamente nada foge, né, da inteligência de Deus. E essa é a grande questão aqui. Eles também dizem para a gente, quando uma pessoa, né, que vai ser um grande intelectual, vai encarnar, o trabalho que isso dá para a espiritualidade, para deixar cada coisa, né, no seu lugar, ele é muito grande, porque essa pessoa vai ter um impacto, né, aí na vida de muitas outras. E também, da outra forma, quando alguém... Isso são as palavras, né, de Clarence. Quando alguém que tem uma encarnação que vai se dar em moldes um pouco mais circunscritos vai encarnar, o trabalho é menor. Então, tudo está pensado pela inteligência divina para que nós tenhamos a caminhada de que nós precisamos, enquanto espíritos, para evoluir. E não o contrário, no sentido de o céu está dessa forma, nossa, que pena, porque aí é acreditar no acaso. Poxa, você nasceu num dia que o sol está posicionado dessa forma, então você se ferrou, porque você vai ser aí do signo tal. É claro que não é isso, né, gente? A gente respeita todas as pessoas que admitem outras perspectivas, mas é óbvio que não é, porque o livre-arbítrio e o progresso são realidades que a gente experimenta todo dia, assim como as sucessivas reencarnações são realidades aí nas suas molduras específicas para os nossos espíritos, que a gente sente de forma muito intuitiva, né, pensando aí às vezes no passado, pensando aí às vezes no que a gente precisa, que tiveram uma razão de ser muito específica. Então, acho que enquanto, né, adeptos aí, postulantes da doutrina espírita, o nosso grande trabalho é tentar conciliar essas outras epistemologias com as coisas e os princípios, né, os fundamentos basilares da doutrina. Você quer falar, Camila? Então, João, eu queria falar que a sua fala me arrepiou, porque eu nunca tinha escutado uma explicação que fizesse tanto sentido para mim, que eu não vou negar, houve tempo em que eu tinha realmente esse pensamento, né, de justamente por achar estranho esse determinismo e parecer que a astrologia se resumia a isso, é que eu era um pouco avessa a esse tipo de ideia. Mas eu comecei a me abrir, inclusive depois da questão do Consolador, que eu também tive essa visão que você disse, né? Não tem como desassociar o corpo do espírito. E antes de falar disso, você falou do acaso, né? Que a gente não pode atribuir ao acaso a formação do céu, né, no momento que a gente vai nascer. A gente fez um programa, né? O último programa meu e do Yuri foi sobre acaso, né? Dizendo que não existe
acaso, que espírita não acredita em acaso. E todas essas referências e outras que você trouxe, a gente trouxe também. Então, sabendo do planejamento reencarnatório, do cuidado que eles têm, desde ali da seleção genética na hora da concepção, o dia que nós nascemos também é friamente calculado. E é para estar em harmonia desde o micro ao macro. Então, com certeza, eles esperam um momento adequado onde tudo reflita dentro do necessário, né? E aí, se a gente for lá para essa questão 140 do Consolador, que você leu a primeira parte, ele vai falar, então, do complexo celular do homem físico, da formação orgânica, e aí ele vai dizer que isso vai causar, então, algumas reações nossas, porque, vejamos, o nosso corpo tem 70% de água. Se a gente sabe que a Lua, né, tem uma grande influência sobre o nosso planeta por causa da água, então, por que ela não teria também sobre nós, né? Quando a Lua, o Sol e o nosso planeta estão alinhados, é que a gente tem as marés altas e por aí vai. Então, natural que se a Lua tem essa influência, outros orbes também, e nesse sentido, a gente leva para essa parte orgânica, que pode ser que tenha um dia que a gente vai sentir de tal jeito ou de tal jeito por causa dessa influência. Mas isso está ligado ao nosso espírito. E é por isso que lá, mais para o final, o Emmanuel vai falar dos elementos perturbadores. Quando ele chama de elementos perturbadores, ele também está incluindo nisso, com certeza, as nossas tendências inatas que nós trazemos enquanto espíritos em evolução. Como você falou, né? É toda a carga de história, a mochila que a gente chama, que carrega nas costas, de acordo com as nossas experiências anteriores, e que são esses defeitos, esses nossos pontos fracos, que a gente tende, às vezes, se deixar levar por causa deles, porque eles falam muito alto dentro de nós. Mas aí ele faz questão de dizer que a gente não pode usar isso como desculpa, então, para o mal que a gente faz ou que a gente se deixa levar, porque ele bota que, acima de tudo, a gente tem o Evangelho, que vai deixar muito claro que o que importa são as nossas obras e como a gente vai escolher utilizar o nosso livre-arbítrio. Acima dessas nossas tendências fortes está o nosso livre-arbítrio de lutar contra elas. E aí ele fala que a gente vai ter essas influências porque a gente merece. E mais do que merece nesse sentido de castigo, é de necessidade mesmo, né? A gente traz isso para ter instrumentos de crescer, de evoluir diante dessas nossas complexidades e defeitos e coisas a consertar. Aí, se a gente for lá para a questão 872 do Livro dos Espíritos, é uma questão de Kardec não faz pergunta, ele faz um resumão teórico do que foi visto até ali, que ele achou mais importante de ser trazido. Em determinado momento, eu achei que tinha muito a ver com essa questão de Emmanuel, então eu trouxe para vocês, que ele vai falar assim, sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa no mal, se a gente não for considerar o livre-arbítrio. Então, quando o homem cometeu mal, tranquilo, não tem responsabilidade. Mas também não vai ter mérito no bem. Então, a gente também não pode se vangloriar quando optar pelo caminho correto, quando estiver fazendo o que deveria. E isso é de tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção. A gente está sempre ligado à intenção. Qual foi a intenção da pessoa na hora de ocasionar ou fazer determinado ato? O que quer dizer a vontade? Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Então, a gente tem essa liberdade de escolha. O homem não poderia, portanto, procurar desculpas no seu organismo, e aí vai relacionado lá a essa influência que Emmanuel fala, que a gente não pode usar isso como um determinismo, para suas faltas, sem com isso abdicar da razão e da própria condição humana, para se assemelhar aos animais. Ou seja, se a gente atribuir tudo a essa nossa formação orgânica, ao inato ao nosso espírito, que nada podemos fazer, a gente acaba se assemelhando novamente aos animais. É como se a gente retrocedesse, recuasse. A gente sabe que pela lei do progresso isso não é possível. O nosso diferencial é justamente esse. Aí ele continua, se assim é para o mal, assim mesmo deveria ser para o bem. Ou seja, se a gente usa essa desculpa na hora que erra, na hora que a gente fala, não, porque a Lua está não sei aonde posicionada, o ascendente está não sei aonde. Aí, se a gente usar isso, então a gente também tem que usar para o bem. Só que ele, olha só como o Kardec não perde uma oportunidade. Ele fala assim, mas quando o homem pratica o bem, ele tem grande cuidado em consignar o mérito a seu favor. Então, ali ele quer falar assim, não, que sol, que ascendente, que posição de astro, que o quê?
foi graças ao meu esforço, né? E aí o homem quer o mérito, mas na hora de pegar para si a responsabilidade do mal que caiu, né? De onde ele resvalou pelas suas más tendências, aí ele quer arranjar desculpas, né? Tirar o seu da reta. Então, ele não trata de atribuir aos órgãos. E Kardec, o tempo todo na sua fala, ele fala de órgãos, né? Então, a gente vai achar que ele está falando só do corpo desassociado, do espírito também? É óbvio que não. Então, ele está mostrando que, independente se for uma influência física ou se for uma influência de hábitos, de tendências que a gente traz de vidas passadas, isso não justifica atribuir a qualquer coisa externa. A responsabilidade é toda nossa. Pode ser que torne mais difícil, mas isso é necessário para o nosso espírito e não é impossível, porque Jesus já nos dizia que o nosso Pai não nos dá uma cruz maior do que aquela que podemos carregar, né, João? É isso. Gente, essas contribuições foram muito legais de vocês, porque acho que a gente está realmente na mesma sintonia aqui, né, de abordagem. O que a gente vê quando a gente comenta, né, as questões trazidas por Kardec, no Consolador, a gente percebe que, assim, a ideia, né, sobre determinados eventos e fatos, sobre o mundo, sobre o universo, né, que foi um pouco aí mistificada, né, como a gente tem realmente ao longo da história a necessidade de mistificação por parte, né, dos seres humanos que estavam evoluindo. Né? A gente tem lá, quando a gente pensa, né, nas 3 revelações, a gente tem uma abordagem, né, sobre a espiritualidade absolutamente distinta, né, com Moisés ali, com o povo hebreu, diferentemente daquela, né, que o Cristo nos traz. Então, quando a gente olha para a doutrina espírita, né, e para o arcabouço de bibliografia que ela nos traz, a gente percebe que absolutamente, né, essa inteligência superior que nós ainda não entendemos, ela, né, conecta tudo de uma forma muito específica que foge à nossa percepção e ao longo dos anos nós estamos tentando explicar essas coisas e a gente erra, a gente acerta, a gente segue em frente, né? Quando a gente revisa, olha para esses lugares, né, para essas abordagens passadas com novos approaches, a gente percebe que a gente tem a possibilidade, né, de pegar o que é bom, né, e ficar com ele e trazer novas perspectivas que rompem mesmo, né, assim como o cristianismo rompeu, né, e quando a gente faz uma análise entre o Novo e o Velho Testamento, a gente vê um rompimento paradigmático muito grande, que é o amor, né, o amor como a lei principal. E a gente, como seres aí que estão buscando a razão e a humanidade, né? Porque a gente tem informação também pela bibliografia espírita que nem todos nós estamos na razão, mas nós estamos buscando aí a humanidade. A gente precisa olhar para esses conhecimentos, né? Para essas outras abordagens, com o que a gente tem de bom, né? Revisitá-las e ficar com o que a gente acredita. Agora, quando a gente, aí indo aí um pouco para a parte mais prática, quando a gente faz análise, né, do mapa astral das pessoas, quando a gente tem um amigo, quando a gente tem um casal que pede para a gente conversar sobre isso. Na faculdade eu conversava muito sobre isso com as pessoas, né? Na minha época de faculdade eu gostava muito. O pessoal né, do direito gostava muito desse assunto. Quando a gente pensa, né, nas pessoas que a gente conhece e a gente estuda astrologia, a gente olha o mapa dela, gente, é muito impressionante como aquilo tem significado. Eu já fiz o mapa astral, com as informações, já fiz o mapa astral do Chico e é um mapa astral, assim, impressionante. O mapa astral do Chico Xavier é muito impressionante. Né? Um ariano aí que realmente veio para quebrar muitos paradigmas. E às vezes, né, a gente tem amigos que estão namorando, né, e a gente olha o mapa de um, olha o mapa de outro e faz alguns comentários. E é impressionante como a astrologia, nesse aspecto, né, da gente pensar as inclinações desses espíritos, ela geralmente acerta, assim, é muito difícil a gente olhar o mapa de uma pessoa e realmente não... Quando a gente estuda astrologia, claro, e foge dessas abordagens toscas, é difícil a gente não entender, né, o que está acontecendo ali quando a gente olha. Realmente, quando a gente pensa assim, os ângulos, comunicações,
né, entre as respectivas energias do posicionamento dos signos. A gente pensa os planetas da pessoa. Um planeta que eu sempre falo assim muito para os casais, aí fica a dica aí para observar, é Mercúrio, né, que é a comunicação. Então, a comunicação de um casal, ela precisa funcionar. Geralmente as pessoas olham muito Vênus, né, para falar de amor, e a comunicação para um casal, ela é muito importante. Então, se essa comunicação ela tiver uma sintonia, isso vai facilitar. Então, já vou passar a palavra, Camila, só comentando sobre isso. Quando a gente pensa astrologicamente o mapa astral das pessoas com esse estudo, e especialmente quem a gente conhece, é muito impressionante como a astrologia nos traz respostas. Isso é muito impressionante e irrefutável na nossa experiência, né, aqui na Terra do dia a dia. Me dá a impressão que, João, que, assim, sempre eu olhei a astrologia também com muita curiosidade mesmo, porque, cara, assim, lógico que falam, né, que a gente tem uma tendência, né, de falar, não, essa característica aqui acho que é minha, né, mesmo. Tem muita gente que fala isso, né? Mas, cara, você avalia bem assim, a situação, você vê que tem, sim, muitos acertos ali quanto à sua questão ali, várias, né, quando você faz um mapa astral bem certinho, igual você falou com uma pessoa que entende bem do assunto mesmo, é muito interessante, e eu acho que me dá a sensação de que, assim, todos nós reencarnamos em certos períodos, né, ali específicos, com a questão dos astros, e a gente vem com certas questões ali naquela encarnação que tem uma contribuição, sim, né, de certa forma, dos astros, né, do magnetismo, enfim, e que isso vai ser importante naquela encarnação para as experiências que a gente vai passar, né, daquele espírito, né, que ele tem que passar, igual ele fala que o espírito tem que passar pela experiência de ser homem, de ser mulher, né, que tem que passar por aprendizados para evoluir, passar por essas experiências. Também me parece, assim, né, a sensação que eu sempre tive é que com a astrologia, me parece isso, que você nasce em certos aspectos, em certos momentos, que vai te colocar em situações e você vai ter uma certa questão ali mais intensa a trabalhar naquela encarnação, conforme o planejamento espiritual, que envolve N fatores, né, não só a astrologia, mas N fatores. Então, me dá mesmo essa impressão, João, Camila, que tenha esse objetivo maior por trás, com certeza, né? Pessoal, vocês sabem os seus respectivos signos, ascendente, lua, não? Eu sei, mas assim, eu tenho anotado, que eu não sei de cabeça, os ascendentes e tudo mais. Eu sou libriana, dia 10 do 10. Mas eu tenho uma amiga... Qualquer pessoa que olhe para Camila, gente, parece mesmo a libriana. Eu tenho uma amiga, a Bianca, que talvez ela assista esse programa, porque ela gosta muito desse assunto, estuda bastante de astrologia. Ela fez o meu mapa astral, né? E foi a primeira que fez correto, porque eu tive outras pessoas que fizeram antes, só que eu passava errado o horário de nascimento, porque minha mãe falava errado. Eu acreditava nela. Aí eu fui olhar na minha certidão. Então foi a primeira vez que realmente era o mapa de fato. E me surpreendeu bastante, porque eu vou dizer que 98% fazia total sentido, e só um pouquinho que não, e eu acho que isso é natural, né, que a gente não se encaixe nem sempre, 100%, você vê, eu também estudo psicologia analítica, e ali nos tipos psicológicos a gente vai ver que você vai ter uma tendência mais para um tipo de personalidade ou de outro, mas isso não engloba e não fecha algo sistemático, porque nós somos universos, né, então é natural que seja assim. Agora eu tinha uma dúvida sobre os horóscopos, se eles têm a ver realmente com a astrologia, se eles têm um fundo de verdade, ou se a gente pode descartar como misticismo total, porque a impressão que muitos têm é de que serve para todo mundo, sabe? Você vai ler e você sempre vai se encaixar, não importa qual seja o seu signo. Pessoal, aqui a gente entra mais uma vez nesses conflitos, né? Sempre a gente respeita todo mundo, né? Cada um com com as suas possibilidades, com seus entendimentos, com as coisas nas quais acreditam na vida, e a gente respeita sempre, porque isso é um postulado cristão, respeitar o próximo. Mas eu particularmente acho que, assim, sendo sincero, acho que é uma furada, assim, você ficar lendo horóscopo, essa coisa assim. Eu acho que não rola, entendeu? E porque esse é o determinismo. E aqui, mais uma vez, com todo respeito, quando a gente tem a reencarnação como um princípio, né, da doutrina espírita, e quando a gente acredita, né, nesse postulado, nesse conjunto de princípios, em todos esses postulados, a gente não tem como acreditar no determinismo. Por quê, gente? É uma coisa muito óbvia. Se você reencarna,
na próxima reencarnação, o seu mapa astral vai ser outro. Então não tem como aquele mapa astral determinar tudo de um espírito. Porque seria o mesmo, seria necessariamente o mesmo. E se a gente pega aí, né, como estudiosos da reencarnação, reencarnações que a gente sabe de pessoas conhecidas, por exemplo, a gente tem aí Emmanuel, Nestório, né, Padre Damiano, são mapas astrais diferentes. E se fosse algo, né, estanque, seria o mesmo mapa astral a vida para o infinito inteiro, falando que aquele espírito precisa, né, ser assim, ser assado. Então, assim, gente, isso não existe. E aí é uma abordagem diferente, né, de alguns irmãos e irmãs que trabalham com astrologia. Eu não trabalho com isso, eu só estudo. Mas, né, aí, na liberdade de expressão, a gente tem o direito de dizer o que a gente pensa, e eu não acredito nisso. Eu acho que não vale a pena ler horóscopo. Eu acho que o bacana da astrologia é você olhar uma mapa astral para entender o passado do espírito. Uhum. Acho que esse é o lugar legal, de você pensar, poxa, eu estou vendo meu Saturno aqui, né, e tô vendo que a astrologia me diz que eu tenho dificuldade nessa área. Eu posso, né, como um espírito que precisa evoluir, considerar isso, admitir isso, perceber que eu realmente tenho essa dificuldade e trabalhar nisso. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, falando pessoalmente, uma dificuldade com o tempo, né, atrasado a vida inteira, uma dificuldade mesmo com o tempo, de lidar com o tempo. Uma dificuldade. Eu também. E tá lá, né, no meu mapa astral. Então é uma coisa bacana de você olhar e falar, poxa, eu preciso progredir, né, ser mais pontual, lidar melhor com o tempo, né, e seguir em frente progredindo. A reencarnação, ela é para isso, né, para a gente receber uma nova chance, admitindo aí com toda a bibliografia espírita que a gente precisa da experiência na carne, né, para progredir. E pensar que amanhã eu vou ser melhor, e conhecendo o Evangelho eu tenho esperança, né, que por Jesus eu consigo caminhar, né, sendo melhor e rompendo com esse eu de ontem, admitindo que isso seja a salvação, né, a salvação de que eu preciso e a salvação da qual a Bíblia fala. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu concordo total. Para mim fez total sentido. E para você, Yuri? Também. E tá muito ligado ao que eu falei agora há pouco, né? Que assim, não vai ser ligado realmente à eternidade, né? Talvez aquilo vai ser naquela encarnação, sempre vai mudar ali o mapa astral de acordo com a encarnação, mas eu também não vejo isso como determinismo, né? Não, seu vida vai ser assim. Também acho que essa questão de horóscopo, né? Com o negócio que você falou, com todo respeito, né? Todo respeito, né? Para definir em absoluto o que é o quê. Nós estamos aqui na visão do espiritismo e na nossa humilde visão de experiência de vida, do que, né, juntando aqui e colaborando com a reflexão. E todo mundo é bem-vindo aqui, né, nos comentários também para trazer reflexões aí, visões, que a gente também vai estar atento, também respondendo e conversando com vocês, tá bom? Mas acho que é isso, né, queridos? Acho que a conversa foi bem produtiva. Eu só queria fazer mais 2 comentários. Por favor. Não. Estourar o tempo aqui, não é isso? A gente nem vê o tempo passar. Mas, assim, acho que é interessante a gente pensar, porque, assim, a gente percebe muitas abordagens cristãs, que não o espiritismo, sendo ainda mais combativas, né? A astrologia falando que é o diabo, né, que é coisa do demônio. E a gente precisa pensar que o símbolo do cristianismo, né, principalmente primitivo, é o peixe não à toa, porque é a era de peixes. Então é por isso que o símbolo, né, do cristianismo é esse. E as pessoas, ao longo da história da humanidade, elas encontram meios de se conectar e de explicar as coisas da forma delas. E as coisas vão evoluindo. Né, as nossas epistemologias, elas vão sendo superadas, e que bom, né, que a gente supera a nossa visão de ontem e segue em frente, né, acreditando em coisas novas que estejam mais relacionadas com a inteligência divina e com a nossa humanidade, com o amor que a gente precisa desenvolver enquanto espíritos tão errantes. E eu queria, gente, fazer uma indicação, assim, claro que isso aqui não é um jabá, tá, gente? Mas, assim, tem um livro chamado Cosmic Love, Secrets of the Astrology of Intimacy Revealed. É esse livro aqui. Eu não sei se esse livro foi traduzido, mas esse livro é muito interessante, gente, porque a Jan Spiller, ela é uma autora que trata a astrologia com a abordagem da reencarnação. Inclusive, logo de cara, ela traz aí informações, assim, já na dedicatória do livro, falando, o meu pai, que foi meu pai por muitas vidas. Então, é uma obra sobre astrologia, né, que traz essa abordagem também da reencarnação. Nossa, muito massa. Não é legal, a gente sempre está aberto a isso, né, cara? A gente está aberto a novas leituras e reflexões para a gente estar enriquecendo. E a gente vai filtrando o que a gente acha prudente, de acordo com a nossa opinião, nossa visão, né? Mas é sempre bom trazer muito interessante essa leitura. Vou procurar. E também porque, assim, a gente tem a codificação,
e ali dentro do Pentateuco a gente sempre busca não se contradizer, né? Ou seja, o Kardec falou que o espiritismo estava em constante construção, expansão, mas não contradizendo. E você mesmo trouxe ali a questão 867 para mostrar que você não está negando ela para então sustentar o que trouxe, mas muito pelo contrário, é questão de interpretá-la de uma forma global, pegando, abrindo, né, o nosso pensamento, a nossa cabeça, e para mim fez total sentido. Aí, quando você fala, né, que a cada época a gente vai tentar explicar da forma que, com os recursos que a gente tiver, isso também se aplica aos mitos, por exemplo, né? Eles surgiram dessa forma, era como tentava se trazer em palavras o que estava sendo observado, sentido, e não conseguiam, e que faz parte aí do inconsciente coletivo, segundo o Jung, que eu adoro. Mas isso aí é papo para uma próxima vez, porque a gente aqui já se estendeu um pouquinho, apesar de que, por mim, eu continuaria aqui muito mais, tá bom? Eu também. Não é? Se vocês quiserem uma parte 2, vocês dão um feedback aí pra gente também, que a gente dá um jeito de convencer. Vocês ajudam a gente a convencer o João a estar aqui novamente. Com certeza, a gente imagina, não precisa convencer nada. Vai ser um prazer. E agradecer, João, muito, muito, muito por você ter estado aqui, contribuído tanto, aceitado esse convite, de verdade. Em nome aqui de todos os poppers, nós te agradecemos demais. Eu que agradeço. E eu vou deixar para o Yuri, então, finalizar aqui para a gente o nosso Até Logo. Gratidão, João, cara, trouxe muitas reflexões muito ricas aqui para a gente, então a gente fica muito feliz e como reforçando para o pessoal que está assistindo, trago aí nos comentários que aí, quem sabe, os temas que vocês trouxerem sobre a questão da astrologia, né, ou até outros assuntos, a gente traz aqui, quem sabe uma segunda conversa com o João, quem sabe. Isso aí. Então, queridos, fiquem com Deus, vamos aí continuar, gratidão, pessoal. Gratidão. Nesse estudo, e foi uma alegria compartilhar essa conversa com vocês. Tchau, gente! Um abraço.